Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus inunde o teu coração e a graça do Senhor te renove, te fortaleça, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e nós vamos ler do 1 ao 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Verso 1 diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto às portas eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Diga comigo: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai Santo, Pai querido, graças por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa, e por tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala, Deus, com cada coração, de acordo com a necessidade de cada um, a começar pelas minhas necessidades, e nos abençoa com a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Aqui nós temos um texto muito rico, com muitos ensinamentos e com muitos temas, para muitos sermões, muitos temas: fé, perseverança, milagre, bênção. Mas eu quero enfatizar apenas uma coisa que atormenta a humanidade desde que existe o ser humano. Uma coisa que é um peso esmagador sobre bilhões de pessoas pelo mundo inteiro. Eu não disse milhões, eu disse bilhões de pessoas sofrem com esse peso esmagador, com essa tormenta, e ninguém na face da terra está imune. Pastor, está falando do quê? Estou falando da culpa humana. Ninguém está imune à culpa humana. Se você disser que está imune, eu vou te chamar de mentiroso. Nenhum ser humano da face da terra
está isento desse tormento, desse peso chamado culpa, a culpa humana. Nós temos aqui no verso 7, que você leu comigo, uma das perguntas mais importantes quando o assunto é culpa humana. Uma das perguntas mais sérias. E a pergunta é: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Você pode repetir isso comigo? Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Mais uma vez, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? É um dos problemas mais sérios que cada ser humano tem para resolver na vida. Chama-se culpa humana. A questão da culpa humana, o problema da sua consciência, a consciência que fica latejando, constantemente latejando, da sua alma infeliz, que fica gritando dentro de você, sentindo esse peso esmagador. Pastor, mas até o crente? Sim, sobretudo o crente. O que é que diz o Salmo 42, no versículo 11? O salmista diz assim: por que te perturbas, ó minha alma? Será que o salmista era crente ou não? Ele está dizendo: ó minha alma, por que que você se perturba? Por que que você fica perturbada, minha alma? Então, queridos, é a alma que fica presa por culpas. É a nossa alma que fica atormentada por culpas, por medos. É um desconforto na alma. É um desassossego na alma. Uma inquietação na alma. Uma sensação de dívida para com Deus. Uma sensação de que eu estou devendo algo para Deus. É constante, é permanente. Uma dívida para consigo mesmo. Mas que eu estou devendo algo para mim mesmo, uma dívida para com o próximo, uma sensação de que eu estou devendo algo para alguém, e as pessoas sofrem, e sofrem muito. Essa pergunta, portanto, do verso 7, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Ela é extremamente oportuna. Uma pergunta extremamente apropriada. Por quê? De um lado ela levanta uma questão, e por outro lado ela traz uma resposta. A mesma pergunta levanta uma questão, e ao mesmo tempo ela traz a resposta. Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Essa pergunta, ela carregava uma verdade absoluta. Aliás, essa pergunta carrega uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Somente Deus pode perdoar pecados. Sem querer ser chato, você pode repetir isso comigo mais uma vez? Somente Deus pode perdoar pecados. O pai não pode perdoar pecados, a mãe não pode perdoar pecados, o filho não pode perdoar pecados, o irmão não pode perdoar pecados, o amigo não pode perdoar pecados, somente Deus. As pessoas podem até nos desculpar. Você peca contra alguém, a pessoa pode, teu pai pode desculpar, tua mãe pode desculpar, teu amigo pode desculpar, mas perdoar pecados é uma coisa única, exclusiva de Deus. Por outro lado, queridos, aquelas pessoas que estavam ali naquela casa,
Jesus está na cidade de Cafarnaum, está dentro de uma casa, está pregando a palavra, e aquelas pessoas que estão ali, elas estão erradas, porque elas estão confrontando a Jesus. Quando elas dizem, quem é esse? Quem é esse para perdoar pecados? Elas estão confrontando o Senhor Jesus. Estão dizendo, quem é esse cara? Só um pode perdoar pecados e é Deus. Então estão errados porque Jesus era Deus e eles não sabiam. Sabiam que Jesus era Deus. Jesus é Deus. O princípio estava certo, somente Deus pode perdoar pecados, mas a aplicação estava errada. Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? A aplicação estava errada, porque aquele homem que estava ali, diante deles, pregando a palavra, com 30 e poucos anos de idade, era o próprio Deus encarnado naquele jovem, de cor talvez morena, como a maioria dos judeus, de cabelos de algum jeito, de olhos de alguma cor. Era o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus que estava diante deles. Amém, queridos? Então o princípio estava certo, só Deus pode perdoar pecados, mas a aplicação do princípio estava errada. Amém? Pastor, você poderia perguntar, mas por que é que só Deus pode perdoar pecados? Qual é a razão? Somente Deus pode perdoar. Porque não buscar um outro meio? Por que a gente não pode buscar outros caminhos? Por que não buscar algum mecanismo? Somente Deus? Por que só Deus pode perdoar? Uma forma tão abstrata. A gente não sabe se vai conseguir. A gente não vê, não ouve a voz dele dizendo que está perdoado. Por que não buscar uma forma menos abstrata, um outro caminho, um outro jeito? Será que a religião não pode perdoar pecados? Amados, houve um tempo em que a religião fez tanto a cabeça das pessoas, de que ela tinha essa prerrogativa de perdoar pecados. A religião convenceu tanto as pessoas que ela tinha mesmo esse privilégio de perdoar pecados na Idade Média, que ela começou a vender o perdão. Você já ouviu falar em indulgências? Você já deve ter ouvido falar na palavra indulgências. Na Idade Média, a religião fez tanto a cabeça das pessoas que ela tinha essa prioridade para perdoar pecados, que ela começou a vender o perdão. E as pessoas compravam, iam lá e pagavam. Então, essa prática de usar a fé das pessoas para tomar o dinheiro das pessoas não é algo dos nossos dias, não. Não é algo novo. Usar da fé das pessoas para obter lucros pessoais, comerciais. Aliás, no tempo do apóstolo Paulo, primeiro século, já era comum isso. Por isso Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo.
Está dizendo, nós, os apóstolos, nós não estamos fazendo como tantos outros fazem por aí, mercadejando a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus. Então não é coisa nova as pessoas estarem, os falsos profetas, estarem usando da fé das pessoas para arrancar o dinheiro delas. Se Paulo está dizendo, nós não estamos fazendo como tantos outros, comercializando a palavra de Deus, significa que havia muito disso já lá no primeiro século, no tempo do apóstolo Paulo. Por isso Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os enganadores deste mundo. Usam da fé das pessoas para ganho pessoal, para ganho comercial, infelizmente, em vez de servirem a Deus com sinceridade, ao invés de servirem a Deus de coração. Mas a culpa humana é algo contínuo no coração. A culpa humana é algo que não cessa. E o homem busca desesperadamente algum tipo de cobertura. O homem luta e busca de um lado para o outro um alívio para a sua culpa. Ele busca algum mecanismo, e por isso é que tantos rituais sangrentos acontecem. A gente vê acontecendo tantos rituais sangrentos, sacrifícios de animais, sangue inocente sendo derramado. É o homem em busca de um alívio, é o homem em busca de uma cobertura, de uma saída para a sua culpa, a culpa da sua alma, a culpa que está latejando na sua alma, está latejando no seu coração, e ele quer se ver livre disso. Alguns que têm um pouco mais de poder aquisitivo recorrem a uma tentativa de dividir o seu peso, sentando num divã, numa tentativa de compartilhar, dividir o seu peso, de compartilhar a sua culpa com mais alguém. Vão para um divã e ficam ali tentando achar alguém com quem ele possa dividir o seu peso. Com o pai que foi muito duro, que foi cruel, ou com uma mãe que foi tirana, ou com um marido opressor, ou com uma mulher tirana, ou com um filho rebelde, ou com um governo injusto, ou com uma sociedade hostil. De alguma forma a pessoa procura alguém com quem ela possa jogar o seu peso, dividir a sua culpa, compartilhar aquela luta da culpa no coração. É uma tentativa de dividir o peso, de dividir a carga, mas no fundo, o coração está latejando. No fundo, a alma continua com esse peso esmagador da culpa. Afligindo a pessoa, esmagando a pessoa. E ela vai tentar uma busca do alívio, tentando de várias formas. Busca em várias formas. E uma delas é a caridade. Quem sabe se eu sair por aí fazendo bem para todo mundo, eu consiga um alívio, eu consiga me livrar desse peso, dessa culpa.
Quem sabe se eu sair matando a fome de alguém, se eu sair socorrendo alguém que está muito necessitado, quem sabe tratando do outro, eu consiga compensar esse peso esmagador da culpa no meu coração. Outros ainda entram para o caminho do suicídio. Já que eu não consigo resolver o meu problema da culpa, então eu vou me ferir. E chegam ao extremo de tirar a própria vida. Decide se punir. A pessoa resolve se punir a si mesma. E todo mundo sabe que o suicida não quer morrer. Ele quer se livrar de um peso, de uma dor. Ele quer se livrar da culpa. A gente sabe disso. Outros ainda decidem se ferir através das drogas, do álcool. Porque uma pessoa sabe que ela estando mergulhada no álcool, ela está se ferindo a si mesma. Ela sabe que estando se entupindo de drogas, ela está se ferindo a si mesma. Outros apelam para a autoflagelação, se cortam, se ferem. Tudo isso são tentativas de uma solução para o peso esmagador da culpa na alma, no coração. Todo ser humano na face da terra, ninguém está imune, ninguém está isento. Fala-se muito do sangue de Jesus, como se o sangue de Jesus fosse algo mágico para o problema da tentação do inimigo de Satanás. Do inimigo que é Satanás. E verdadeiramente o sangue de Jesus é uma arma poderosíssima que nós temos contra o inimigo, contra Satanás. Mas não é uma coisa mágica, que até o ímpio hoje fala, não, o sangue de Jesus. Até o descrente. Vira e mexe, eu ouço. Pessoa que nem crente em Jesus mas aprendeu essa frase, esse jargão, e sai falando, sangue de Jesus tem poder. Como se o sangue de Jesus fosse uma coisa mágica, para tirar todo o mal de mim. Basta eu citar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para cobrir os nossos pecados, para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado, para cobrir a nossa culpa. Sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para cobrir a tua culpa. Diga glória a Deus. Para cancelar esse débito, para cancelar o nosso débito para com Deus, para cancelar esse peso esmagador da culpa na nossa alma, no nosso coração. Mas quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Só Ele. E por que só Ele pode perdoar pecados? 3 razões básicas. Porque só Deus pode perdoar pecados. Primeiro, porque Ele é, de fato, o único ofendido pelo pecado. A única pessoa ofendida pelo pecado é Deus. Mesmo quando você peque contra alguém, mesmo quando você peque contra o teu próximo, no fundo, a única pessoa ofendida será Deus. Por quê? Porque você quebrou os mandamentos. Você quebrou a lei dele.
ainda que você pegue contra o outro, no fundo quem está sendo ofendido é o próprio Deus. Em última análise, todo pecado é contra Deus. Esse é o primeiro ponto. Porque é que só Deus pode perdoar pecados? Porque você viola a sua lei, você violou os seus mandamentos. Ele é o único ofendido. Segundo ponto, porque só Deus é capaz, porque só Deus pode perdoar pecados? Porque somente Deus é capaz de esquecer. Só Deus consegue esquecer. Nós não conseguimos. Você não consegue esquecer. A gente não consegue esquecer. Eu queria tanto esquecer aquele dia. Eu não consigo. Como eu queria esquecer aquela cena. Eu não consigo. Como eu queria esquecer aquelas palavras que me feriram lá no passado. Mas a gente não consegue. Como eu queria apagar aquela imagem da minha mente. Somente Deus é capaz de esquecer. Por isso só Ele pode perdoar pecados. Lá em Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 8, no verso 12: dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Somente Deus pode perdoar pecados, porque só Ele consegue esquecer. Dos seus pecados jamais me lembrarei, diz a palavra de Deus. Ele é o único. Em terceiro lugar, só Deus pode perdoar pecados, porque Ele é o único que sente vontade de perdoar. Nós não temos vontade de perdoar. Deus é o único que tem essa vontade. A gente não consegue. Tem gente que mesmo que se conseguisse esquecer, não perdoaria. É terrível isso. Isso é terrível, mas tem pessoas que mesmo se conseguisse perdoar, ela não perdoaria. Mesmo se ela conseguisse esquecer, ela não quer perdoar. No fundo, a gente não tem vontade de esquecer. O ser humano não tem vontade de esquecer, não tem vontade de perdoar. A gente até esconde por um tempo. A gente até administra por um tempo, por um período, mas não consegue esquecer. A gente vai ter sempre uma carta na manga, um trunfo guardado para o momento oportuno. Passam 20 anos e a carta, o trunfo está lá na manga. Passam 30 anos, o trunfo está na manga. 50 anos, o trunfo está na manga. Às vezes se pergunta assim: fulano, você já esqueceu todo aquele mal que te fizeram há 20 anos atrás? Você esqueceu aquilo que te fizeram há 30 anos? Sabe qual é a grande diferença entre o crente que perdoa e o que não perdoa? Sabe qual é a diferença gigante entre o que perdoa e o que não perdoa? É que aquele que perdoa, não é que ele esquece, mas ele se lembra daquilo sem sentir dor, sem sentir peso, sem sentir mágoa, sem sentir culpa mais.
Aí você pergunta: fulano, você esqueceu aquilo que fizeram, tão mal que fizeram para você há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? A pessoa, o crente diz: não, eu não esqueci, eu tenho uma memória boa. Mas eu me lembro sem sentir nenhuma culpa, sem sentir nenhum peso. Diga glória a Deus. Eu não esqueci. A minha cabeça é boa, mas eu me lembro de tudo direitinho, mas sem sentir nenhum peso mais, nenhuma culpa mais, porque eu perdoei, eu coloquei tudo aquilo nos pés da cruz de Cristo Jesus. Só Deus tem vontade de perdoar. Por quê? Porque Ele sabe que uma culpa guardada traz enfermidade. Deus sabe que uma culpa escondida, guardada no coração, adoece o homem. É Tiago que diz no capítulo 5, no verso 16: perdoai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha isso, que interessante. Perdoai para serdes curados. Está dizendo o quê? Que a culpa guardada, escondida, vai gerar enfermidade no ser humano. Isso é uma grande verdade. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas voltando para o texto que você leu comigo, Jesus está em Cafarnaum, numa casa, a casa está abarrotada de gente, cheia de gente, não cabe mais ninguém, não tem um lugarzinho, nem na porta não tem um lugar para alguém mais chegar, e de repente vem 4 homens trazendo um paralítico. Quando eles olham a multidão em volta da casa, sem lugar para entrar, eles tomam uma decisão inusitada. Eles têm uma ideia louca. Nós vamos subir na casa, nós vamos abrir o telhado da casa, nós vamos descer o paralítico e colocá-lo diante de Jesus, onde Jesus estiver. Pensa na cena. Imagina a cena. E eles fazem isso. Sobem na casa. As casas naquele tempo não eram tão altas. Lá em Cafarnaum, você pode ver ainda as ruínas das casas daqueles tempos. Eram casas pequenas, alicerce muito forte, e eram muito próximas uma das outras. Mas eram casas baixas, não eram como hoje, casas altas, sobrados. Eram casas pequenas, baixas, muito coladas uma na outra. E eles então tomam essa decisão de subir e abrir um buraco no eirado, no telhado, e descer por uma maca, por um tablado, uma cama, sei lá, alguma coisa. Estão carregando aquele paralítico e descem aquele homem onde Jesus está. Agora imagine a cena, a casa cheia de gente, Jesus pregando, Jesus está no meio da mensagem, no meio do culto, e de repente, aquele tablado com aquele homem amarrado, começa a descer e para ali diante de Jesus. E Jesus não diz nada. Jesus não diz uma palavra, não diz assim: olha, que isso? Vocês abriram o telhado? Não acredito que vocês fizeram isso. Ou tipo assim, deixa ele ali de um lado, depois deixa eu terminar meu sermão, depois eu vou orar por ele. Não, Jesus não diz nada. Jesus simplesmente olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus
pecados. Parece estranho, Jesus é um jovem de 30 anos falando para um homem: filho. É um garotão de 30 anos. Mas aquele jovem de 30 anos que está ali, olhando para o paralítico, dizendo: filho, perdoados estão teus pecados, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, encarnado em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Filho, perdoados estão os teus pecados. Note, aparentemente o problema desse paralítico, aparentemente não era pecado, ele era paralítico. Ele não foi levado ali para confessar pecados. Ele foi levado ali porque era paralítico. Mas Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque Jesus sabia que a causa da sua paralisia era culpa no coração. Era por causa de alguma coisa muito ruim que ele havia praticado no passado. Jesus sabia que o problema dele era pecado, era culpa. Uma culpa de ação moral, mas com consequência de natureza psicológica, emocional, física, porque estava paralítico. Física também. E certamente não foi de repente, porque não acontece da noite para o dia, é gradativo o negócio. Começa com desânimo, do desânimo vem a depressão. Depressão, a pessoa quer ficar só sentada, não quer se levantar, não quer se mover, depois quer ficar só deitada. A musculatura vai atrofiando, a pessoa não quer se levantar mais. Gradativamente a pessoa vai ficando paralítica. É gradativo, não é de uma hora para outra. Isso não quer dizer que toda enfermidade procede de pecado. Grave isso. Grave isso. Não estou querendo dizer que toda doença tem origem na culpa, tem origem no pecado. A prova disso é o livro de Jó. Deus deixou o livro de Jó para nós, para provar isso para nós, para mostrar para nós. Jó sofreu tudo aquilo que sofreu na sua carne, mas a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E sofreu toda aquela enfermidade na sua carne. Então, para mostrar para nós que não é toda enfermidade que é proveniente da culpa, do pecado. Mas uma grande verdade é que muitas das enfermidades têm origem na culpa. Elas aconteceram, elas vieram por causa da culpa, por causa do pecado. Por isso Jesus diz para esse paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Uma outra razão pela qual Deus deseja perdoar é que o perdão retido não exalta Deus. O perdão guardado não vai exaltar a Deus. Só quando ele é liberado, quando acontece o perdão, aí Deus é glorificado. Então por isso também Deus ama perdoar. Deus deseja perdoar, Deus tem prazer em perdoar. Deus não recebe glórias quando as pessoas estão doentes. A pessoa doente não glorifica a Deus. Deus não recebe glórias. Mas quando ela recebe o perdão, quando ela recebe a cura, quando ela desfruta da bênção do perdão, ela quer glorificar a Deus. Amém? Aí Deus vai receber glórias. Graças a Deus. Quando ela desfruta da graça de Deus.
Deus não é glorificado por causa de culpas que ficam guardadas, pecados guardados, pecados não resolvidos. E porque o pecado não foi resolvido, Deus não é glorificado. Mas quando a culpa é resolvida, quando ela é exposta, ela é trazida às claras, a pessoa recebe a graça, desfruta da graça do perdão, aí Deus vai ser glorificado. Porque o perdão não foi liberado, a pessoa não vai glorificar. Aquele que cantava para Deus, não vai cantar mais. O que pregava para Deus, não vai pregar mais. Aquele que amava as pessoas, vai se tornar uma pessoa amargurada e não vai amar mais. Por isso Deus deseja liberar o perdão. Deus deseja que a pessoa seja curada, seja liberta em nome de Jesus. Amém, queridos? Finalmente, eu vou finalizar com isso. O que Deus faz para trazer esse perdão para nós? O que Deus leva em consideração para me perdoar? O que Deus leva em consideração para perdoar você também? Primeiro, a fé. E somente a fé. Porque o verso 5 está dizendo assim: vendo-lhes a fé deles, Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. O bom da coisa aqui, o bom do negócio, é que a fé não depende de boas obras. A fé não depende de Deus estar sair por aí fazendo um monte de boas obras. Claro que boas obras é um dever de todo crente em Jesus. É obrigação de todo crente em Jesus fazer boas obras, ajudar o próximo. Mas o bom é que a minha fé não depende disso. A minha fé não depende da minha personalidade. A fé é um dom de Deus. A fé pode brotar na pessoa mais estúpida do mundo. Não precisa ser um fazedor de caridades. A fé pode brotar no coração da pessoa mais ignorante. É dom de Deus, é presente de Deus. E a primeira coisa que Deus leva em consideração para me perdoar, para perdoar você, é a fé. Amém? Nós não recebemos as bênçãos de Deus por méritos nossos. Se fosse por méritos, estaríamos perdidos. Você não recebe bênçãos de Deus por causa dos teus méritos, não. É dom, é graça de Deus, é pela fé. A fé que você tem na bondade de Deus, a fé que você tem na misericórdia de Deus. Em primeiríssimo lugar, é pela fé, é o que Deus leva em consideração. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É pela fé somente. E quais os resultados imediatos desse perdão? O que é que esse perdão traz para nós? Qual o resultado imediato desse perdão? Primeiro, restauração dos vínculos com Deus. O perdão vai restaurar o teu vínculo com Deus, a tua comunhão com Deus, a tua conexão com Deus, o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse ao paralítico? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse ao paralítico? Filho. Filho. Primeira coisa que o perdão faz: restaura a tua conexão com o Pai. Ali não era um garotão de 30 anos falando a um homem paralítico, filho. Era o próprio Deus, o próprio Pai, restaurando a comunhão. Amém, queridos? Era o próprio Deus encarnado. E qualquer ajuda extra que o homem tentar, de algum meio, por alguma estratégia, por algum outro mecanismo, por alguma forma diferente, é nada
não vai resolver o problema da culpa, não resolve. Uma busca religiosa não resolve. Uma busca terapeuta não resolve. Fazer muita caridade, ajudar muitos outros não resolve o problema do peso da culpa. Fazer um monte de boas obras não resolve o problema da culpa. A gente sabe disso. A gente só resolve o problema da culpa humana quando você ouve de Deus te chamando de filho. A culpa humana só é resolvida quando você pode chamar Deus de Pai. Diga glória a Deus. Aí Ele vem e reata os vínculos com você. Perdão restaura o sentimento de pertencimento familiar na família de Deus. O perdão faz isso. Religa você, reconecta você, te traz de volta o sentimento de pertencimento familiar de Deus. E por último, o perdão restaura os recursos que a culpa atrofiou. Aquilo que a culpa atrofiou, o perdão restaura. O homem andava, deixou de andar. Se movimentava, parou de se movimentar. Por causa da culpa. Atrofiou, secou seus recursos. O perdão restaura. Por isso Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Em seguida Jesus disse: toma o teu leito e caminha, anda, volta para a tua casa. Aquilo que a culpa atrofiou, o perdão restaurou, reconectou com Deus. A graça de Deus restaura aquilo que foi danificado. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. Que Deus olhe para as tuas fraquezas. Que Deus olhe para as minhas fraquezas com o mesmo olhar de misericórdia que Ele olhou para aquela mulher pecadora samaritana lá no poço de Jacó. Que Ele olhe para mim e que Ele olhe para você e que Ele diga: filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Toma teu leito. Volte ao que você era antigamente. Volte ao primeiro amor. E continua a caminhada. Não para. Não desista. O Senhor está voltando. Curvemos nossas frontes em oração a Ele um pouco mais. Senhor Deus, eu sei que essa palavra, essa mensagem, ela é simples. Ela não é simplória, mas ela é simples. Todavia, eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. E o Senhor nos convence a cada dia de que a perseverança deve concluir a sua obra em nós. É a perseverança que vai terminar a obra do Senhor, que um dia o Senhor começou em cada um dos nossos corações. Para que sejamos maduros, completos, para que não haja falta de coisa alguma. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nos fortalece nesta manhã na Tua graça, na graça que há em Cristo Jesus.
Conserva em nós o modelo das sãs palavras, na fé, no amor. Aumente a nossa fé, ó Deus, para que possamos pensar as coisas lá do alto, para que não venhamos a ficar presos, retidos no peso esmagador da culpa das coisas desse mundo, dessa terra, mas que possamos ter tempo para o Senhor, para as coisas dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, e tudo o que fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm dizimado e contribuído. Eu peço que você faça isso, continue fazendo isso, não para homens, mas com amor, como para o Senhor. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Se você trouxe hoje, faça a sua entrega. Eu vou orar por você e vou liberar uma palavra de bênção final, encerrando o culto em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu te dou graças na vida de cada dizimista e ofertante, cada contribuinte. Ó Pai, que eles continuem fazendo por amor, como para o Senhor e não para homens. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro também e peço por aqueles que estão enfermos, Pai. Eu oro por aqueles que estão em viagem. Peço a proteção, a guarda do Senhor, a cura aos enfermos, o alívio das dores. Ó Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Ó Deus, consagramos-Te essa semana, o trabalho de cada um. Ó Pai, os relacionamentos, fortalece e abençoa cada dia mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Diga graças a Deus. Graças a Deus.